Já vamos começar a semana com mais uma asneira do presidente Bolsonaro, né? É inevitável, sinceramente, é sim um sujeito que nos surpreende todos os dias com algum tipo de absurdo. Só que antes disso, eu quero fazer dois agradecimentos para vocês aqui. O primeiro deles é de todos que estão lá me seguindo no meu canal de streaming, no site roxo. Vão lá e confiram, já são 2.000 pessoas já seguindo o canal lá. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando os gameplays lá, tem sido bem divertido. Temos jogado Among Us com vocês, temos jogado outros jogos, então vão lá e confiram, se inscrevam lá no meu canal no outro site. E também agradecer a todos que estão lendo e comentando meu livro sobre Bolsonaro, que está há mais de 4 meses entre os mais vendidos da Amazon Brasil. Então, muito obrigado mesmo, vocês são show, então confio nesses dois trabalhos. Então vamos à frase do Bolsonaro desse final de semana, né? Vou pôr o vídeo para vocês aqui, depois a gente comenta. Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais. Eu recebo o prato cheio. Eu recebo o prato cheio. Vai comprar lá na Venezuela. Então você tem aqui nesse vídeo uma pessoa, né, um cidadão, que eu não sei se é eleitor do Bolsonaro ou não, então não posso afirmar, mas que vai lá e pede para o Bolsonaro tentar abaixar o preço do arroz. O preço do arroz só nesse ano de 2020 já aumentou 50%, então é um item de consumo básico dos brasileiros, né, faz parte do dia a dia dos brasileiros o arroz, e certamente impacta na vida de muita gente. E o Bolsonaro dá uma resposta escrota, nojenta, como ele geralmente dá, na verdade, né? A gente basta pensar que na pandemia, né, pessoas perguntando sobre os mortos, né, sobre os falecidos por coronavírus, ele vai lá e diz que não é coveiro, diz umas coisas que são sem noção total. E daí, nesse caso, um sujeito pedindo, né, quase suplicando para que ele faça alguma coisa para controlar o preço do arroz, e ele manda o cara comprar arroz na Venezuela, né, que senão ele vai ter que tabelar o arroz e daí o cara vai ter que comprar arroz na Venezuela. O que eu quero fazer com vocês aqui hoje é algo que faz tempo que eu não faço, eu sei que vocês gostam bastante, que é falar sobre falácias lógicas. Falácias lógicas são erros de argumentação, são falhas argumentativas, né? Que podem ser tanto uma falha de pensamento, de raciocínio mesmo, né? Algo inconsciente, você vai lá e tenta elaborar um argumento e você comete um erro, ou pode ser intencional, pode ser proposital. Você vai lá e faz uma falácia lógica, comete uma falácia lógica, porque você quer vencer o debate. E você espera que o seu debatedor não reconheça o seu erro, né? Ou sua estratégia desonesta e passe adiante e você vença o argumento. Um autor que fala muito sobre isso, né, como usar falácias lógicas de maneira desonesta para ganhar debates, é o Arthur Schopenhauer, o autor alemão. Nesse livro aqui, A Arte de Ter Razão, tem várias edições em português, né, tem vários títulos diferentes, no qual o Arthur Schopenhauer dá uma série de dicas de como você pode usar falácias lógicas para derrotar o seu opositor, para você poder dar um laço no seu debatedor e vencê-lo. É desonesto, na verdade é quando você se imune da argumentação lógica para poder simplesmente provar que você é o fodão. É péssimo isso, mas acontece diariamente também com muita frequência. As pessoas me perguntam também quais são os livros que eu utilizo como referência para lógica formal, né, para argumentação lógica. Eu tenho usado bastante esse aqui, olha, não sei se aparece o título aqui, mas eu vou pôr do lado a capa do livro. Esse aqui é uma edição espanhola que se chama As Armadilhas de Circe, Falácias Lógicas e Argumentação Informal, e a autora é uma filósofa espanhola, Montserrat Bordes Solanas. Há vários livros bons de argumentação, né, eu já recomendei alguns aqui também. Tem um que é Attacking Faulty Reasoning, muitos livros na verdade, né, assim, quase todos eles acabam abordando o mesmo ponto de vista, né, mostrando as falácias lógicas, mostrando a estruturação de argumento lógico, mas você pode procurar referências em português, que certamente tem bons livros também aí no Brasil. Vamos então analisar quais são as falácias lógicas que o Bolsonaro utiliza nesse raciocínio que ele elabora aqui sobre arroz, tabelamento e Venezuela. O Bolsonaro é conhecido por usar um tipo de falácia lógica, né, que é um erro de pensamento mesmo, que se chama falácia da chaleira. Essa é uma falácia que foi meio que elaborada, ou meio que apresentada pelo Freud, num dos livros dele, vem da psicanálise isso, que é quando o sujeito usa uma série de argumentos desconexos ou contraditórios entre si e de fato não elabora um argumento racional, né? É uma coisa meio sem noção, e o Bolsonaro é sem noção. Então, por exemplo, qual é a relação entre arroz mais barato e Venezuela? Na cabeça do Bolsonaro talvez faça sentido isso, mas na prática não sei se tem muito sentido. Isso é típico do Bolsonaro. Se você ouvir os discursos dele, você geralmente vai ouvir algum tipo de falácia da chaleira, alguma coisa sem nexo total e que para ele talvez faça algum sentido, mas para nós que ouvimos, a gente simplesmente para e pensa, meu Deus, que bobagem. Então, essa é a primeira falácia.
Geralmente não é tão fácil você identificar qual é a falácia específica, né? Porque elas podem se encaixar, ali tem umas zonas meio cinzentas, então às vezes um argumento ele pode se encaixar, pelo menos na leitura que a gente faz, em diferentes tipos de falácias lógicas. Tem uma outra falácia lógica que eu acho que se encaixa melhor, na verdade, nessa lógica do Bolsonaro, que se chama falácia da bola de neve. Então, por exemplo, aqui é a estrutura básica, né? Vou dar a estrutura formal aqui. Se A, então B, se B, então C, se C, então D, logo, se A, então D. Então você vai numa sequência, numa progressão que não faz sentido. Então eu vou aqui tentar desmembrar o argumento, entre aspas aqui, do Bolsonaro para responder a esse cidadão. Então, aqui, né, a cabeça do Bolsonaro, tentando entender o que ele pensa, né? Se você quer arroz mais barato, terei de tabelar o arroz. Então, essa é a cabeça do Bolsonaro, né? Se eu tabelar o arroz, isso aqui é uma premissa implícita, né? Porque o Bolsonaro não fala isso. Se eu tabelar o arroz, o país vai entrar em crise. Se o país entrar em crise, o país vira uma Venezuela. Logo, se você quer arroz mais barato, você quer a venezuelização do Brasil. Então, assim, é uma bola de neve. Ele começa com uma coisa aqui, arroz mais barato, e termina nessa escalada, né? Nessa progressão aqui, termina em Brasil virando Venezuela e você tendo que ir na Venezuela comprar arroz porque lá será mais barato que no Brasil. Um caso muito à parte a Venezuela e vocês sabem disso. Talvez esse raciocínio do Bolsonaro se encaixe nessa progressão absurda, né? Se você quer arroz barato, você quer um arroz que seja mais caro ou tão caro que a Venezuela. É a lógica bolsonarista, né? Que não apenas o Bolsonaro aplica, mas também os bolsonaristas. Você vê como o eleitor do Bolsonaro tem uma dificuldade de raciocínio também, de entender distinção entre conceitos, entre diferentes propostas, entre diferentes partidos, entre diferentes posições políticas. Eles têm uma simplificação do mundo e, de fato, pensam desse modo progressivo de maneira absurda. Há uma outra falácia lógica que também se encaixa nisso aqui, isso aqui é habitual, na verdade, também, tanto no Bolsonaro quanto nos bolsonaristas, que se chama ergo de quedo, que traduzindo seria então vá embora. É um subtipo de falácia de homem, então você ataca o interlocutor e não o argumento dele. Por exemplo, se você está criticando o Bolsonaro, então vai para Cuba. Ou, por exemplo, se você propõe medidas sociais, uma visão menos desigual da sociedade, então você é um comunista e deve ir para Venezuela. Ou, se você quer arroz barato, vai comprar na Venezuela. Ou se você, sei lá, critica o Olavo de Carvalho, vai para a Coreia do Norte. São coisas assim, né? Então, é um lema que você tinha, por exemplo, na ditadura militar, né? Brasil, ame ou deixe-o, que basicamente parte desse princípio. Se você está criticando alguma coisa, ou questionando alguma coisa, isso significa que você tem que abandonar aquilo ali e ir embora. Se você criticou o grupo, você não faz parte daquele grupo, você tem que dar no pé. Isso é muito habitual. E nesse sentido também, nessa fala do Bolsonaro, você também percebe esse elemento, né? Ah, está criticando o arroz caro, então vai lá na Venezuela comprar arroz. É um erro lógico, né? E por fim, uma última falácia na qual pode se encaixar o bolsonarismo, né? E isso é muito habitual, na verdade, que se chama argumentum ad metum, que seria apelo ao medo, argumento de apelo ao medo. Então, por exemplo, se não apoiarmos o presidente, então o PT volta. Se você não quer o Bolsonaro, então você é comunista. E nesse caso específico aqui, se tabelarmos os preços, o Brasil vai virar uma Venezuela. É um apelo ao medo, é um apelo à irracionalidade das pessoas. Assim você gera essa sensação, né, esse reflexo de defesa. Então, simplesmente eu não posso querer arroz barato porque senão o Brasil vai entrar num caos e vai... Sabe, a gente não vai ter acesso aos produtos mais. Isso também é muito habitual, na verdade. A própria eleição do Bolsonaro, ela foi basicamente um apelo ao medo, né? Um argumento de apelo ao medo, porque você via pessoas como Nando Moura, por exemplo, que era um sujeito que usava muito isso, que se votasse no Haddad, o Brasil virava uma Venezuela em 6 semanas, ele dizia isso. Se votassem no PT, o Brasil viraria uma Venezuela em semanas. É um apelo ao medo, basicamente é isso, é você inculcar um medo irracional na pessoa, que não é fundamentado em nada concreto, e nem sempre, na verdade, é importante ressaltar isso aqui, nem sempre você trabalhar com o medo é uma falácia lógica. Por exemplo, se você não tomar a vacina, você fica mais suscetível a contrair o coronavírus, por exemplo, né, numa hipotética vacina contra o Covid. Isso não é um apelo ao medo, isso é um argumento racional. Se você não tomar vacina, você vai estar mais suscetível a se contaminar. Nem sempre o apelo ao medo é de fato uma falácia. Às vezes, de fato, em certas circunstâncias, ele realmente corresponde à realidade. Nesse caso em particular, ainda mais nessa situação aqui do arroz, você quer arroz barato, vai comprar na Venezuela, simplesmente... Bem, está mais para falta de noção mesmo e sem sentido do Bolsonaro do que, de fato, para um pensamento racional e lógico, né? Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam dessa fala do Bolsonaro, né? Sinceramente, gente, assim, como eu disse, ele não cansa de surpreender.
o brasileiro, né? Ele fala cada absurdo, cada coisa sem nexo, cada coisa sem sentido. A gente até tenta aqui elaborar de maneira argumentativa e lógica, né? Como se isso acontecesse na mente do Bolsonaro. Eu não sei se ele tem essa capacidade de concatenar as ideias e formar um argumento, mas a gente tenta entender aqui o raciocínio dele. Mas meio que vocês pensam sobre a fala dele aqui, sobre isso de comprar arroz na Venezuela, né? E a falta de respeito também com os brasileiros, né? Porque, sinceramente, muita gente tem deixado de consumir arroz ou certos produtos no mercado porque já não tem mais acesso, né? Inclusive, essa pessoa que questionou o Bolsonaro, até onde saiba, ele comenta ali que ele recebe um auxílio que chama Prato Cheio, que é um auxílio que existe no Distrito Federal. E esse auxílio é para pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Então, quer dizer, é de fato uma pessoa que necessita desse dinheiro e necessita de ter acesso aos produtos. Então me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador no Apoia-se. Confira meu canal novo agora de games no site roxo, já são mais de 2.000 pessoas seguindo lá em uma semana, gente, isso é incrível, agradeço muito a todos vocês, obrigado por acompanhar, por comentar e por jogar comigo lá também. Confira meus livros, tanto sobre o Bolsonaro quanto sobre o Jesus histórico Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!